Olá pessoal, ocorre que muitas vezes a gente fica sem entender direito por que Deus, sendo onipotente e podendo agir de determinado modo, ele age muitas vezes de um modo diferente daquilo que esperamos, né? Tanto em nossas vidas quanto na história da humanidade. Às vezes a gente imagina, por que Deus, podendo nos salvar de muitos modos, teve que se encarnar? E por que teve que morrer? E por que teve que ser por meio de uma cruz? Né? E por que depois, matando em nós as consequências, né, do pecado original com relação à inimizade com Deus, né, restaurando a amizade com Deus, por que ainda permitiu a concupiscência, ou seja, essa inclinação que nós temos, né, ao amor próprio, né, por que permitiu essa certa desordem em nós, né, e daí, já adiantando a resposta, para o nosso combate, porque ele nos dá graça, né, e a gente é livre para escolher, então, ou não, a vida da graça, então ele respeita a nossa liberdade, nos dá o caminho, nos dá a ferramenta que é o nosso combate. Por quê? Porque se o ser humano ele pecou afirmando-se, né, querendo ser senhor de si e não pertencer a Deus, né, por meio da graça o ser humano busca a Deus, né, se entrega a Deus, necessita de Deus, não é autossuficiente. Então tem todo um caminho, né, em que o ser humano buscando a Deus combate a si mesmo, então recebe a graça divina, né, e por aí vai. Então tem toda uma pedagogia divina, pessoal, tanto na história, né, pegando o exemplo da história, né, se a gente pega a antiga aliança ou a própria época de Cristo, houve muitas manifestações, teofanias, né, grandes manifestações públicas de Deus ali, né, de modo que na história da igreja a gente já quase não encontra. Por quê, pessoal? Porque é o tempo em que a gente, né, vai dizer Jesus a São Tomé, feliz aqueles que não precisaram ver. É o tempo da fé, pessoal, em que a gente tem que agir justamente pela fé, né, em nosso Senhor Jesus Cristo, mais maturidade, né, entrar na vida interior mesmo, né, fazendo uma passagem do visível ao invisível. Olha que beleza, né? Então, essas coisas vão acontecendo, essa pedagogia divina na história. A gente lembra também de outra passagem dessa pedagogia, né, quando Jesus fala, olha, Moisés permitia lá o divórcio, mas era pela dureza dos seus corações, ou seja, era por causa de uma época em que o povo tinha uma tal compreensão, porque estava em determinado momento da escola de Deus, da pedagogia divina para com os homens. Agora, na plenitude dos tempos em Cristo, a pedagogia é outra. Agora eu expliquei em maiores detalhes, vim trazer a graça necessária para que vocês consigam perseverar no bem, né? Então já não dá para ter essa desculpa, né? Então a gente vê que a pedagogia de Deus não é que o que é certo vira errado, o que é errado vira certo, não. Mas a pedagogia divina, ela vai caminhando, progredindo, né? E de certa forma ela se dá de modos com certas diferenças, não morais, né, mas se mostra de certos modos com particularidades em cada época, né, pessoal? Assim também em nossa vida, né? Então, por exemplo, no início da nossa conversão, Deus ele nos dá muitos consolos interiores. Por quê? Porque senão, como é que a gente vai tomar a sua cruz, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, né? Todo aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Como é que a gente vai fazer isso se a gente ainda não tem afetos a nosso Senhor Jesus Cristo? Ainda a gente está fraquinho, precisa de consolos interiores, a gente precisa pegar aquilo ali, né? Aí o que acontece? A gente recebe muitos consolos interiores, a gente se envaidece, acha que a nossa fé é muito grande, aí tem que tomar uma queda, né? E por aí vai. Os mais avançados, eles têm menos consolos interiores nesse sentido, passam por mais aridez, mas eles já são mais firmes, já tem mais, né, uma fé mais robusta que aguenta passar por isso, né? Tem todo um caminho, né, pessoal? Também na nossa alma, na nossa vida interior, no tato de Deus com a gente, tem toda uma pedagogia aí, né, nessa escola da cruz, né, nessa escola de amor de Deus com os homens, né? E aí, então, Santo Agostinho tendo essa sensibilidade, né, e agora, especificamente na Quaresma, né, só adiantando um detalhe aqui com relação à cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, pessoal, ele veio justamente, ele vai dizer, né, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida, né? Ou seja, o Deus impassível, né, onipotente, ele, enquanto homem, quis ser autossuficiente, né, eu sou o Senhor de mim, né? Cristo se fez servo, ou seja, ele faz o movimento contrário do homem, né? E ele assume justamente aquilo que é a única coisa que sobrou para o homem que se rebelou contra Deus, né? Que é a morte. Então Cristo usa da morte, que é o que sobrou para o homem rebelde, e faz o contrário da rebeldia. Usa aquilo que nos sobrou por causa da nossa rebeldia e pega, só sobrou isso por causa da rebeldia de vocês? Pela minha obediência eu vou usar isso e vou então morrer numa cruz. Olha que lindeza, pessoal. Então essa pedagogia divina, esse modo maravilhoso, perfeito pelo qual Deus faz as coisas, né, foi percebido por Santo Agostinho, e ele nos diz um negócio muito interessante a respeito disso, né? Ele diz assim: assim como um tratamento médico é em vista da saúde, do mesmo modo o tratamento divino foi aplicado aos pecadores para os curar e devolver-lhes as forças.
E ele vai dizer, quando os médicos fazem curativos sobre as feridas, eles não fazem sem habilidade, mas com muito cuidado, de modo que a utilidade do curativo vem acompanhada de certa estética. Do mesmo modo, a medicina da sabedoria divina, tomando forma humana, ou seja, em Nosso Senhor Jesus Cristo, na redenção, aplicou seu remédio aos nossos males. Ela trata certas feridas com remédios contrários e outras com remédios semelhantes. Desse modo, é que o médico cuida de uma lesão do corpo empregando certos elementos contrários, como por exemplo, o frio contra o calor, ou o úmido contra o seco, ou ainda outros procedimentos do gênero. E, de outro lado, em alguns outros casos, os médicos aplicam algo semelhante ao mal, como um curativo redondo para uma ferida redonda, um curativo alongado para uma chaga longa. Ele não faz um enfaixamento igual em todos os membros, mas ajusta elementos semelhantes às coisas semelhantes. E aí ele vai dizer, assim é a sabedoria divina, que não age de modo diferente quando cuida do homem. Apresentou-se em pessoa para curá-lo. Ela própria é o médico e, ao mesmo tempo, o remédio. Posto que o homem caiu por orgulho, vejam bem, hein? Recorreu à humildade para o curar. Nós que fomos enganados pela sabedoria da serpente, seremos libertados pela loucura da cruz. Ora, assim como a sabedoria parece loucura para os contestadores de Deus, do mesmo modo que chamamos loucura é sabedoria para os vencedores. Do mesmo modo, aquilo que chamamos de loucura é sabedoria para os vencedores do demônio. Usamos mal da imortalidade e isso nos fez morrer. Cristo usou bem da mortalidade e isso nos faz viver. Pela alma corrompida de uma mulher entrou a doença e do corpo íntegro de outra mulher, a Virgem Maria, veio a saúde, a cura. A esse gênero de contrários pertence também a cura dos nossos vícios, graças ao exemplo das virtudes de Cristo. E eis então os remédios semelhantes aplicados, como ataduras aos nossos membros e às nossas feridas. Nascido de uma mulher, ele libertou aqueles que tinham sido enganados por uma mulher. Homem, libertou todos os homens. Mortal, libertou todos os mortais. E morto, libertou os mortos.